Fala aí, meus ousados. Chegamos no capítulo 4. Esse capítulo fala sobre homens ousados ensinam a vencer. Ele conta uma história aqui do pai dele sobre liderança. O pai dele estava prestes a assumir uma liderança, mas não deu certo. E isso fez com que o pai dele ficasse mais em casa e transformou a vida dele. Ele diz que se o pai dele tivesse pego esse cargo, ele não seria o mesmo. Ele começa a nos levar para o pensamento de nós ensinarmos, passarmos conhecimento. Ele fala sobre Paulo e Timóteo. Paulo estava ensinando a essência do caráter para Timóteo e a essência do caráter era a fidelidade. E orientou a procurar homens fiéis, não talentosos ou carismáticos, mas fiéis. E é isso que ele quer passar para a gente através do começo desse capítulo, que a fidelidade e vai moldar o caráter do homem, que a fidelidade, através da fidelidade é que o homem pode caminhar, ou melhor, recrutar outros homens. Não pelo talento ou pelo carisma. Não que não seja interessante e bom nós termos, né, talento e carisma, mas o principal seria a fidelidade. E ele cita uma frase bem impactante: o mundo busca talento e Deus se compromete com o caráter. Enquanto o mundo procura métodos melhores, Deus procura homens melhores. A outra frase que ele cita aqui também, que foi dita pelo pai dele: o caráter é sempre mais importante do que o talento. Mais adiante ele fala sobre rumo à hombridade audaciosa. E ele diz que nós, homens, não podemos depender de líderes do passado ou de programas sem interesse. Nós temos que conseguir sozinhos. Nós, homens, nós devemos encarar os problemas e ir em frente e resolver eles. Nós não podemos ficar dependendo de líderes do passado, ou se nós fôssemos trazer para a nossa família, depender de nossos pais para resolver os nossos problemas. Nós devemos seguir em frente, nós devemos ir enfrentar a situação e resolver. O que acontece muito é essa batalha interior do homem, e isso é muito forte dentro da gente. Muitos meios de comunicação, eles enfraquecem a imagem do homem, enfraquecem o poder do homem, a autoestima do homem também. E isso vai criando homens fracos, sem vida, maridos inúteis e passivos, é o que ele diz aqui no livro, por a gente estar se alimentando de conteúdos e deixando que meios de comunicação definam quem nós somos. E conta a história do Titanic. Ele nos fala que nós somos responsáveis pelos nossos fracassos. Isso se chama também de autorresponsabilidade. Somos nós que somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. E a gente não pode culpar os outros quando nós chegamos numa situação. Essa situação foi nós. Nós permitimos que ela acontecesse. Então nós temos que assumir essa responsabilidade e corrigir o que nós fizemos de errado. Que nós devemos prestar conta da nossa própria vida. E também que nós somos responsáveis pelos talentos, dons e habilidades que Deus concedeu para nós. Eu creio que cada um de nós tem uma habilidade, uma personalidade, também um talento que foi concedido para Deus, para que nós expressamos isso no reino de Deus, para que nós sejamos usados por Deus através dessa personalidade que você tem, desse talento que Deus te deu. E muitas vezes nós reprimimos esse talento. Muitas vezes nós escondemos o nosso talento, nós achamos que esse talento não vai trazer nada para a nossa vida, nós não desenvolvemos ele, nós não investimos nesses dons que nós temos, e nós não devemos andar por esse caminho. Deus deu uma particularidade para cada um, se chama a multiforme graça de Deus. Cada pessoa tem as suas particularidades, o seu modo de pensar, modo de agir. Bom, aí ele vai falar sobre exercícios diários para ter saúde espiritual.
E isso é muito legal porque é um plano prático que nós podemos colocar em nossa vida. E o primeiro ponto que ele fala para nós aqui é desligue, que é para nós desligarmos de todos os barulhos que tem à nossa volta. Hoje nós temos o acesso ao celular, televisão, esses streamings, e tudo isso vai ocupando o nosso tempo, vai fazendo barulhos. Quando você não estiver trabalhando ou já tiver descoberto aquilo que precisava saber, desligue. Não deixe sua mente vulnerável ao estresse, à inquietação e à rebeldia da cultura. Então, se nós estamos querendo ver alguma coisa no nosso telefone, a gente vai ali, procura e desliga. O segundo, ligue. Mensagens edificantes de fé, paz e poder. Ele cita o texto de Romanos 10, no capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ele diz que nós devemos ligar as mensagens, que nós devemos estar sempre lendo mensagens edificantes para as nossas vidas, nós ligarmos com propósito, então, o nosso telefone para escutar uma mensagem, para escutar a Bíblia falada, para escutar um louvor, uma música que edifique a nossa vida. Terceiro, leia. Ele diz aqui para nós lermos o livro de Provérbios toda manhã. Um provérbio pela manhã e um salmo à noite. E essa leitura lhe dará sabedoria para viver o dia e a noite, e estimulará coragem no seu coração e na sua alma. Então ele fala aqui que através dessa leitura nós desenvolvemos coragem. Mais um exercício, incentive outras pessoas, profetize na vida dessas pessoas, as que estão ao seu redor. É nós nos mantermos conectados com outros homens, incentivando eles sempre, profetizando na vida deles. Ore por você e pelas pessoas que conhece. Ele diz para nós orarmos também pelas aquelas pessoas que ocupam cargos de autoridade. Isso é muito importante. Proclame a fé sobre a sua vida. Ele nos diz aqui para nós lermos o Salmo 37, porque as palavras têm poder. E ele diz para nós pegarmos o Salmo 37, ler em voz alta e nós incluirmos o nosso nome e o nome dos membros da nossa família durante a leitura desse salmo. Fica muito legal e você vai estar proclamando palavras de poder sobre a sua vida e sobre a sua família. Medite. Aqui nos diz para nós meditarmos na palavra de Deus, e não é nós só chegarmos e lermos um versículo, mas nós mastigarmos aquele versículo, meditarmos, pensarmos, aplicarmos na nossa vida, pensarmos por que o autor citou aquele versículo, o que estava acontecendo naquele momento, quando ele... isso é meditar, é nós pegarmos o versículo e ficarmos pensando sobre aquilo que está escrito. Muitas vezes eu só leio o versículo ali e... diz isso e isso. Mas não faço essa análise minuciosa do versículo. E isso pode nos trazer revelações muito grandes acerca de tudo que Deus fala na palavra. Frequente. Ele nos estimula a nós frequentarmos grupos, reuniões, em igrejas, células, para a gente não caminharmos sozinhos, né? Ouça. Aqui ele nos estimula a ouvir, criar um ambiente favorável na nossa casa, onde nós estivermos, no nosso carro, ouvirmos coisas boas. A gente percebe que tem muitas canções, trazem sentimentos ruins, que trazem sofrimento. Nós ouvirmos o que nos edifica e deixar essas coisas negativas, pejorativas, deixar isso de lado e escutarmos o que nos edifica. Hoje nós temos muitas músicas, e isso eu incluo aqui músicas cristãs e músicas também que não são cristãs, que não trazem uma mensagem edificante para as nossas vidas. Nós temos que escutar o que o cantor está falando, porque muitas vezes nós ficamos atentos somente na melodia,
só nos sons da música, na batida, e nós não escutamos o que a pessoa está falando ali naquela música. E nós devemos fazer um filtro e filtrar aquilo que está nos levando para perto de Deus e deixar o que está nos afastando dele de fora, aquilo que está alimentando somente o nosso ego, também deixar de lado, porque nós fomos chamados para ser humildes, não orgulhosos, a nós pensarmos primeiramente sempre no outro. Essa é a mensagem do Evangelho. É nós esquecermos de nós mesmos e olharmos para aqueles que estão ao nosso redor. E não é uma mensagem de alimentação para mim, estimulação para mim, que eu sou o mais importante nessa terra. Nós somos coadjuvantes de um grande homem que veio aqui nessa terra. Nós somos coadjuvantes de Jesus. Nós viemos para imitá-lo e é ele, sim, que é o mais importante nas nossas vidas. Ele é o nosso sol, ele é a nossa referência, ele é o Todo-Poderoso, ele quem deve ser alimentado e rendido louvores e graças, não nós. Faça coisas boas no seu trabalho, no colégio, coisas sábias, inteligentes, sempre seja pontual, chegue com antecedência, e isso falou forte, muito forte para mim, porque eu tenho essa questão, às vezes, de me atrasar e a gente deve cumprir o horário que foi determinado. Se a reunião é às 6, é às 6. Não é às 6:01, não é às 6:02, não é às 6:04. E muitas vezes a gente, pela correria do dia a dia, eu creio que ninguém se atrasa porque quer, mas sim por não se planejar com antecedência. Esse seria o maior motivo. Não por desleixo, muitas vezes, mas por não planejar mesmo. Um ponto muito importante: corte dívidas o mais rápido possível. Nunca se endivide novamente e organize e simplifique sua vida. Descubra o quanto você é capaz de gastar. Esse aqui, meu amigo, esse pegou forte, porque nós gostamos de fazer dívidas, porque a gente trabalha, nós sabemos que vamos colher fruto do nosso trabalho e às vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Dizime. Esse é um ponto bem divergente em várias linhas de pensamento, mas ele nos incentiva a dizimar. O dízimo é um princípio de Deus e muitas pessoas, elas indicam que esse dízimo seria do Antigo Testamento, que para o Novo Testamento isso não teria validade. Mas é um princípio que está escrito na Bíblia ali, para quem quer ter saúde financeira. Então, dizime. O que nós não podemos é pensar e julgar que nós estamos dando dízimos para pessoas, dízimos para aqueles líderes da igreja que nós frequentamos. E esse dízimo que nós damos é para Deus. Nós entregamos as primícias do nosso trabalho para Deus. É nós dizendo: olha, Senhor, obrigado, e aqui está o melhor que eu tenho para te dar. E independente da pessoa que vai administrar, você está dando para Deus. E deve pensar assim: se a pessoa usa esse dízimo de forma errada, ela vai prestar conta para Deus. E Deus não vai deixar barato isso. Porque Deus é zeloso, é um Deus zeloso. E eu te instigo a dizimar não só o seu lado financeiro, mas também o tempo da sua vida para Deus. Você pode dizimar o seu tempo do seu dia. Quanto tempo você está dando para Deus hoje? Será que quando você acorda, o primeiro tempo é dele ou o primeiro tempo é teu, é daquilo que você está buscando numa rede social, em alguma outra coisa, um jogo, uma aposta? Então, dizime para Deus o seu tempo, dê as primícias do seu tempo, da sua atenção para Deus. Agora ele fala sobre direção ousada. E o texto é muito interessante,
porque ele fala que nós, homens, nós queremos uma estabilidade financeira, uma segurança em nossas vidas. Para nós é frustrante, nós não conseguimos honrar os nossos compromissos financeiros, que isso para nós é frustrante e a gente não prosperar financeiramente. Mas ele fala para nós não devemos nos basear nessa segurança financeira, de nós nos estabilizarmos. Essa estabilidade financeira seria uma ilusão. Imagine que você chegou numa estabilidade financeira que você consegue honrar seus compromissos, consegue comprar o que você quer, ter uma vida confortável. Isso vai gerar em você uma zona de conforto e você vai ficar ali e a vida vai começar a passar diante dos seus olhos e você vai ficar parado só vendo ela passar. E ele nos manda nós arriscarmos mais. Ele diz aqui que é a hora da gente lançar fora a segurança complacente que temos como objetivo e principalmente como estilo de vida. E é hora de nós nos arriscarmos e sermos ousados ao invés simplesmente de observarmos alguém assim. Então ele nos instiga para que nós sejamos ousados e nós arriscamos, deixamos de lado essa parte segura que nós entramos em brigas certas, não são brigas que são brigas erradas, mas nós devemos comprar as brigas certas e não comprar brigas erradas, que essas não vão nos levar a lugar nenhum. E ele nos instiga a nós arriscarmos, a nós nos envolvermos na nossa sociedade, no nosso trabalho, para que os problemas sejam resolvidos, para que os problemas sejam mostrados através de nós. Não é nós nos conformarmos com uma coisa que está acontecendo errada diante dos nossos olhos, no nosso trabalho, na nossa casa, seja onde for. Mas é nós nos envolvermos naquilo ali e tentar achar uma solução ou procurar ajuda para uma solução. É nós nos arriscarmos, é nós sermos fortes, não nos conformarmos com as situações erradas, mas buscarmos sempre evoluir. E ele complementa que a gente muitas vezes age dessa maneira por nós termos sido criados dessa maneira. Se nós temos atitudes de nos conformarmos, foi porque nós vimos isso na nossa infância, mas nós não devemos nos basear nas ações e nas imagens que nós vimos na nossa infância erradas. Nós devemos buscar as imagens verdadeiras, né? E as palavras verdadeiras, não as palavras erradas que foram ditas para nós quando nós éramos pequenos. Ele nos diz para nós superarmos o nosso passado e seguirmos em frente. Você precisa de um plano. Aqui ele nos diz que nós podemos ter conquistado algumas coisas na nossa vida que sem um plano pode, por sorte ou por plano de Deus mesmo, mas nós precisamos de um plano para manter essas. Cita o exemplo, você pode arranjar uma esposa, ter filhos, também encontrar um emprego sem ter um plano, mas você não vai conseguir manter eles se você não tiver um plano na sua vida. Objetivos aonde nós queremos chegar e metas, como nós podemos chegar nesses objetivos, traçando metas, não metas inalcançáveis, mas metas alcançáveis, aquelas que nós vamos conseguir cumprir, porque se nós traçamos metas muito complicadas, nós não vamos conseguir cumpri-las e isso vai desestimular a gente. Então, comece com metas pequenas e finaliza com algumas frases que eu vou citar para vocês. Primeiro, coloque-se bem no centro de um estilo de vida audacioso. Pode ser desconfortável ou parecer desafiador. Então, devemos caminhar fora da nossa zona de conforto. Não nos acomodarmos, não nos conformarmos com, mesmo que quando nós alcançamos algum objetivo. Mas nós
quando alcançarmos aquele objetivo, traçarmos outro objetivo, é nós não pararmos, nós não sossegarmos. E também vai nos falar que homens que andam em retidão, possuem um espírito de ousadia, nem sempre são os mais populares, né? Ou até mesmo populares na sua cultura, mas é o único tipo de homem que Deus escolhe. E a última frase que eu vou citar para vocês aqui fala sobre caráter. Caráter é a base do sucesso. A fidelidade é a base do caráter. A fidelidade é provada na obediência. A obediência é um traço de maturidade. Maturidade é fazer a coisa certa quando ela precisa ser feita, a despeito das circunstâncias, emoções ou tentações do momento. São frases muito impactantes e eu destaco assim a fidelidade e a obediência, essa persistência em ser fiel e ser obediente. Sempre Deus está olhando aos nossos passos obedientes, as nossas ações em obediência a Ele, os nossos sacrifícios para obedecê-lo, e Deus recompensa obediência e fidelidade, isso é certo. E a maturidade, a gente fazer a coisa certa, mesmo independente da situação, mesmo que essa situação seja desconfortável para nós, é nós sermos maduros. E isso falta muito nós homens hoje, porque nós fazemos a coisa que nós achamos que é certa, e nós não fazemos a coisa certa. E aí, às vezes vai machucar nós fazer essa coisa certa, mas não importa. O certo é o certo, não existe meio termo para certo. Ed Cole falava que não existe uma meia verdade. Uma meia verdade é uma total mentira. Ou é verdade ou é mentira. E muitas vezes nós colocamos uma meia verdade em nossas vidas para a situação ficar confortável para nós. E isso não está certo. Nós devemos mudar isso. Eu estou disposto a mudar e te convido também a mudar, a pensar, a refletir sobre tudo isso que nós falamos e principalmente edificar o seu caráter, sendo fiel aos princípios do Senhor, sendo obediente à palavra do Senhor e sendo maduro, tomando as escolhas certas, independente se elas vão te causar tristeza, se elas vão te causar dor, mas são as emoções certas. Te vejo no capítulo 5.